além de todos os benefícios do leite materno, porque ele não é só alimento, ele é remédio, ele é conforto, ele é segurança, né? Ele protege contra tantas doenças futuras que a criança pode ter. Então, ao máximo, desde que a mãe queira e possa amamentar, a gente tenta preservar esse aleitamento materno, porque dá para fazer uma dieta com qualidade, gostosa, a mãe ficando bem nutrida, e uma dieta que seja segura, né, e que a criança consiga estabilizar via leite materno. Eu tenho N pacientes assim, né, muitos pacientes, muitas mamães que eu acompanho a dieta, as mamães estão bem nutridas, comendo inclusive de forma, né, mais saudável, com mais qualidade. Muitas e muitas mães e muitas famílias, gente, me relatam o quanto eles melhoraram a alimentação, o quanto está todo mundo mais saudável na casa, né, o quanto deixar de comprar tantos alimentos industrializados ou alimentos feitos fora de casa, o quanto a gente traz saúde para dentro da nossa casa, para a nossa mesa. Muitas vezes, pessoas que tinham doenças associadas à má alimentação, né, como doenças inflamatórias, obesidade, hipertensão, diabetes ou até uma hiperglicemia, o quanto isso foi melhorando, né? Eu sempre falo que a alergia não é fácil, a gente, logicamente, nunca escolheria que os nossos filhos tivessem isso, mas ela deixa heranças boas se a gente souber aproveitar o lado bom da alergia, né? Se a gente souber ressignificar a alergia alimentar. Eu sempre prefiro olhar para a metade do copo cheio do que para a metade do copo vazio. Se a gente só se apega às dificuldades do processo, né, da dieta, de ver a nossa criança tendo sintomas, se a gente só se apega nisso, a gente vai cada vez mais entrando no buraco, né, porque tem uma parte pesada, né, bastante pesada, mas se a gente tiver um acompanhamento adequado de médico e nutricionista que te acolham, que te respeitem, que te escutem e te conduzam durante esse tratamento, te ensinem como fazer, a vida vira outra. Fica muito mais leve, a criança fica com muito mais saúde, muito mais tempo estabilizada, e ela entra ali, gente, no caminho seguro em direção à tolerância, né? Cada criança vai ter a sua tolerância, a sua cura no seu momento, porque isso vai depender muito de um amadurecimento dessas células de defesa, né? Porque célula madura para de reconhecer proteína como agressor, para de fazer reação alérgica, mas nós, como mães e família de crianças com HPLV, a gente tem que dar as bases ali, né? O suporte para que o corpo da criança consiga amadurecer. Porque se o tempo inteiro esse corpo está desnutrido, o corpo está em reação o tempo inteiro, né? Ficam tendo furos, não sabe o que está acontecendo, vira e mexe a criança está inflamada, o tempo inteiro ali, né? A proteína cutucando o inimigo, as chances são que esse processo fique muito mais penoso, que a criança vá perdendo saúde, vai perdendo desenvolvimento correto, e que possa até ser aí, em alguns casos, arrastando esse processo de cura. Eu atendo, gente, muitas e muitas crianças, né, que não foram diagnosticadas de forma rápida e passaram anos tendo sintomas, ficavam se tratando os sintomas, ao invés de se achar a causa e fazer o tratamento correto, que é retirar a causa, que é a proteína do alimento que está causando alergia. Então, eram crianças que, pelos sintomas iniciais que apresentavam, principalmente porque são sintomas tardios, gastrointestinais ou respiratórios, se tivessem sido diagnosticadas e o tratamento correto tivesse sido feito de forma rápida, né, essa criança já poderia estar curada, já poderia estar tolerante à proteína, mas ela foi ficando tão sensibilizada, com tanto contato com as proteínas, ela acabou sensibilizando a vários alimentos, e ficando muito mais sensível, com pouca quantidade da proteína, com traços, ainda reage, com idade aí de 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu tenho alguns casos nesse sentido. Então, por isso que eu sempre reforço aqui para as famílias a importância de se aprender a fazer o correto tratamento, gente. E tratamento de alergia é feito aí, ó, na sua casa, você precisa aprender. O profissional, ele tem que ter o conhecimento, o carinho, o respeito e a paciência de te ensinar, né? São muitos detalhes, realmente são muitos detalhes. Em uma consulta de 1 hora, gente,
nem com toda a boa vontade do mundo, né? E é por isso que hoje eu não dou mais consulta, porque eu ficava extremamente frustrada quanto a isso, de tentar passar tudo que a família precisaria saber em uma consulta ali de 1 hora que seja, e é completamente impossível, porque são várias nuances. E também a gente tem que acompanhar essa criança, ver como ela vai se desenvolvendo ali, como a mãe vai fazendo, né, a aprendizagem, vão surgir várias dúvidas, as dúvidas surgem aos montes o tempo todo, e é exatamente por não ter essas dúvidas resolvidas e respondidas a tempo, né, a família ali, a mãe tentando fazer o melhor que ela pode, muitas vezes por falta de informação correta, acaba não fazendo, né, o que deveria ser feito, não vai pelo melhor caminho, pelo caminho mais seguro, e a criança continua ali fazendo reação, reação, reação. Então, isso é muito importante, muito importante. Em relação aos traços domésticos, a gente tem que saber que eles existem, né? Muitas vezes, quando a gente recebe o diagnóstico, a PLV, tira e leite derivados da dieta, raros são os profissionais que ao menos falam dessa possibilidade. Então, fala ali, tira e leite derivados da dieta, é praticamente um se vira e fica louca, né? Porque você chega em casa e aí você vai fazer o seu melhor, mas aonde tem leite, como ler rótulos, né? E os outros produtos que não são alimentos que têm leite, que algumas crianças podem reagir porque pode ter uma quantidade grande de leite. Nem se menciona sobre isso, nem se fala sobre isso. E a família fica ali, igual uma barata tonta, a criança está sempre em reação, sempre passando mal e perdendo saúde. É isso que não pode acontecer, né? Por isso que eu recebo, assim, eu tenho isso como missão, sempre que eu posso, o máximo que eu posso, vir aqui conversar com você sobre isso, reforçando aí, dando algumas dicas práticas, né? Falando sobre nuances da alergia, que muitas vezes não se fala em consultório. Então, isso é muito importante. Né, para vocês terem uma ideia, dentro do meu programa online de acompanhamento, a gente tem a parte de videoaulas, são 9 módulos, divididos por temas, e dentro de cada módulo eu tenho em média ali de 8 a 11 vídeos, são vídeos curtinhos, práticos, explicativos, divididos por tema, que a mãe pode ir ali, né, e selecionar o tema que ela está com dúvida, ou ir maratonando, enfim, as meninas falam que é o Juflix, então são muitos detalhes, gente. E mesmo assim, ainda surgem dúvidas. Então, por isso que eu e a minha equipe também, a gente responde a todas as dúvidas, né, das mamães, em dias úteis, todas. Pode mandar lá 60 que a gente responde. Direciona tratamento, avalia nutricionalmente a criança, né? A gente tem todo esse acompanhamento, porque isso é fundamental. Tem a ficha da criança de acompanhamento, e fora isso, tem as mentorias comigo, porque aí eu vou pegar por temas, eu vou fazer um resumão, e aí eu vou clinicamente ali naqueles pontos que mais as famílias derrapam, né? Eu vou contando muitas histórias de outros pacientes, o que aconteceu com outras famílias, porque isso é fundamental, gente. A gente aprende muito com a experiência e com a dúvida do outro, ou o que o outro fez de certo ou de errado. Né? Por isso que as mentorias também no programa, elas são em grupo, porque isso faz a diferença. Né? As meninas falam, Ju, a dúvida daquela mãe, nossa, eu tinha exatamente aquela dúvida, pronto, já tirei a minha dúvida. Ou então, outra questão que eu recebo muito também depois das mentorias, nossa, Ju, foi tão rico, várias dúvidas ali, eu nem tinha pensado, e eu estava fazendo errado. Né? Era um problema que estava acontecendo aqui na minha casa, e era por isso que meu filho não estava estabilizando. E aí a gente tem aquela luz, muda, porque uma outra pessoa teve uma dúvida, ou porque eu expliquei alguma coisa na mentoria, e são mentorias ali bastante ricas, com muita informação prática, e ali, gente, é a virada de chave, e é onde a criança estabiliza, né? Nos casos que não ganha peso, volta a ganhar peso, volta a crescer, as noites de sono ficam muito mais tranquilas, e a gente tem paz, porque o nosso filho, a nossa filha está bem, né? E bem nutrido, mãe bem nutrida, criança bem nutrida, isso faz toda a diferença no tratamento. Então, dá para ser mais leve, né? E é a minha missão, por isso que sempre que eu posso, eu venho aqui conversar com você.